Oi, gente, tudo bem? Daniel por aqui. Quanto tempo, não? Quanto tempo? Esse vídeo é para você. Inclusive, esse vídeo é para você, independente de você trabalhar com design ou você não trabalhar com design. Se você faz qualquer coisa da vida, esse vídeo é para você. Porque eu vou falar hoje a respeito um dos autores que eu mais gosto e admiro no mundo, que é o Adam Grant, que é um psicólogo que fala muito sobre como a gente melhora a nossa humanidade. Então, como a gente melhora a nossa humanidade. E eu acabei de terminar de ler o livro novo dele, que é o Potencial Oculto, Hidden Potential, que inclusive eu comecei a ler em inglês e terminei em português, né, que saiu a versão em português agora. E eu vim aqui falar um pouco, dar um resumo e falar um pouco sobre esse livro e por que esse livro é importante para você, independente da sua profissão. Você pode trabalhar com marketing, ser dentista, cirurgiã plástica, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser uma pessoa que trabalha com recrutamento de outras pessoas ou uma pessoa que, como eu, também trabalha fazendo coach de carreira. Então, eu acho que é um livro que é importante e interessante. Como não é todo mundo que vai ler o livro, eu vou dar uma visão geral aqui das coisas, de por que ele é fundamental e trazer também alguns paralelos com outras coisas que eu já vi, já li por aí. De novo, esse aqui é o X Now, sou o Daniel. Se você não está inscrito, não está inscrito aqui no canal, tem um botão super fácil ali para se inscrever. Se você está vendo esse vídeo em uma plataforma que não é o próprio YouTube, você também provavelmente vai ter algum jeito de entrar no YouTube e se inscrever e dar um like. Sei que às vezes é chato quando você está assistindo na TV, dar like e coisa assim, mas se você continuar assistindo, já vai ser muito legal para mim e provavelmente para você também. Então, do que eu vou falar hoje? Ó? O Adam Grant, que é um autor norte-americano, tá vendo? Adam Grant. Ele tem vários livros publicados em português, eu acho que todos os livros dele, não sei, agora vou mentir se eu falar que eu sei. Mas tem vários livros dele, tem o Originais, tem o Pense Novamente e tem o Dar e Receber. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre esses outros 3 livros do Adam Grant. Então depois eu coloco o link ali na descrição, porque eu já falei dele em outros momentos. Sobre esse livro, ó, Potencial Oculto, como extrair o melhor de você e dos outros. Vocês vão reparar que na capa ele tem um diamante bruto, porque ele fala muito a respeito dessa ideia de como que a gente extrai o melhor de uma pessoa ou de você mesmo. E ele compara isso com esse negócio meio Aladim, assim, do diamante bruto. Príncipe Ali é esse aqui, Ali Ababa. Sabe? Adoro Aladim. Andando assim, taranana, sabe? Eu adoro. Mas essa ideia de que você deveria ser capaz de perceber se você, ou o que você tem de diamante brutismo, e você poderia ser uma doença, uma placa na hora de dormir, você tira o seu diamante brutismo. Então, o que você vê em você mesmo e o que você vê nos outros. Como ele trabalha muito com processos seletivos e ele é muito adorado por pessoas de RH, ele vai falar muito também desse ponto de vista de você que é alguém que contrata. Eu, por exemplo, no meu caso, quando eu estava fazendo mais contratações de designers, eu usava muito essa ideia de tentar entender por que aquela pessoa é boa para um time, independente da camada mais superficial, a camada mais superficial de todas. O portfólio, o currículo, o LinkedIn, a foto do perfil, o nome da pessoa e coisas assim. O que tem de camadas mais profundas que demonstra que aquela pessoa vai realmente executar um bom trabalho. Então é um livro basicamente a respeito disso. Como eu tenho voltado os meus estudos mais para essa área de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de time e meu autodesenvolvimento, que é um parênteses, que eu acho que a principal coisa que você tinha que fazer na sua vida é focar no seu autodesenvolvimento. Então, se você não consegue se autodesenvolver, descobrir quais são as suas fraquezas, quais são os seus pontos fortes, o que te dá gatilho no seu trabalho, o que te dá prazer no seu trabalho, você vai ter sempre uma vida que você vai ficar penando e na segunda-feira você vai falar assim, meu Deus do céu, o que eu posso fazer para nascer herdeira? Então, como a gente não pode, né? Tipo, a Anastácia na Disney lá, meu Deus, será que eu sou a última herdeira dos Romanovski? Sei lá, não lembro o nome. Então, como não é sempre, né? Então eu gosto de pensar que eu tenho que me conhecer, entender minhas fraquezas ali, entender meus pontos fortes e fazer, no meu ponto de vista, fazer um fortalecimento desses pontos que já são mais fortes. Enfim, então eu estudo muita coisa relacionada a isso, para os processos de mentoria que eu faço, etc, etc. E falando bem sinceramente, para mim mesmo. Então isso é muito para mim mesmo, para eu entender o que eu posso evoluir em mim. E esse Potencial Oculto, então, é um livro sobre essa temática. Quando eu vi que lançou o livro, eu já comprei o livro, a versão em inglês, que, como eu falei, eu li 80% deles, né, os primeiros 8 capítulos de 9, são 9 capítulos, então até os 7 eu li em inglês, e depois chegou ali em português, eu comprei e falei, vou finalizar ele ali em português. Então, de novo, Potencial Oculto. E eu quero trazer, assim, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é uma frase bem no final do livro, na verdade,
do epílogo do livro, né, depois que o livro acaba, porque eu acho que essa frase, e esse conceito, ele ressoa muito em muita gente, em mim, em você, e nas suas amigas, nos seus amigos, e na sua chefe, no seu chefe, e em todo mundo, que é uma questão chamada síndrome do impostor, síndrome da impostora, que é você entender que você não está num lugar porque você merecia estar naquele lugar, e que a qualquer momento alguém vai descobrir que você não tinha que estar ali. E vão desmascarar você. E você vai ser desmascarada, e você fala, meu Deus, descobriram que eu não sabia nada, como assim? E ele fala, ele trata, bem no começo do livro, ele trata desse assunto, e ele volta nesse assunto no epílogo. Esse assunto também foi tratado em outros livros que eu já li ali, mas eu gosto do ponto de vista do Adam Grant disso. Então, no ponto de vista do Adam Grant de síndrome do impostor, ele diz que provavelmente essa síndrome do impostor, esse pedaço que você acha que você não tem capacidade de fazer as coisas, na verdade é um grande potencial de crescimento, um grande potencial para o seu desenvolvimento. Que essa zona onde você não se sente tão seguro e tão segura é a zona onde você está com maior probabilidade de crescer. Então, se eu tenho insegurança em fazer uma apresentação, por exemplo, é porque provavelmente você tem muita possibilidade de crescimento em cima daquilo, que você é um potencial oculto em cima daquilo, parafraseando o próprio título do livro. Então, se você fala, nossa, eu sinto que eu não sou tão bom em organizar minha documentação e alguém vai descobrir que eu não sei porque eu não sei organizar minha documentação, eu vou correr atrás de melhorar e aprimorar minha capacidade de fazer isso, e você aí vai ter uma zona de crescimento, aí você vai crescer. Então a ideia é basicamente isso. Mas eu vou ler um trecho aqui bem no final do livro, não vou ler, lógico, o livro todo, assim, para não ter, né, nenhum problema. Primeiro porque eu quero que vocês leiam, né? E segundo também para não ter nenhum problema com a própria editora, né? No Brasil é a Sextante que publicou. E eu vou botar meus óculos, porque eu sou uma pessoa que depende dos óculos para ler isso daí. Então ele está falando, ó, o próprio autor está contando que quando ele foi lançar esse livro e outros, né, o primeiro livro dele, que ele se sentiu mal, porque quando ele foi lançar o livro, ele escreveu de maneira muito acadêmica, as pessoas criticaram, mas que ele tinha algumas pessoas que eram incentivadoras dele, falando, meu, você vai conseguir fazer, meu, seu livro é ótimo, você precisa fazer esse ajuste. Faz isso. Então, ele fala uma coisa, que ele se deu conta que síndrome do impostor é um paradoxo. Porque os outros acreditam em você, mas você não acredita em você, mas você acredita em você, mesmo que você não acredita em você, mas você acredita em você no conceito de que você não acredita em você. Então é um paradoxo. É um paradoxo você falar assim, não. Alguém fala, você é muito boa no que você faz. Você fala, não, eu não sou não. Mas eu confio no meu julgamento de que eu não sou não, mas eu não confio no seu julgamento de que você é muito boa, e vira um paradoxo. Porque se as outras pessoas estão reconhecendo que você é bom e você é boa no que você faz, você deveria entender. E aí ele bota uma tirinha aqui, dizendo assim, eu adoro o seu trabalho. E o pensamento da pessoa é, ele precisa dizer isso porque ele é meu parente. Eu adoro o seu trabalho. Ele precisa dizer isso porque ele é meu amigo. Eu adoro o seu trabalho. Ele precisa dizer isso porque ele é um estranho. E a gente sempre fica desconfiando quando alguém fala que adora o nosso trabalho, porque a gente não confia na gente só confia na gente na ideia de que a gente não confia na gente. Então é realmente um paradoxo. E aí ele fala que ele acredita que a síndrome do impostor é um sinal de potencial oculto, porque parece que outras pessoas estão superestimando você, mas o mais provável é que você esteja se subestimando. Então elas reconhecem uma capacidade de crescimento que você ainda não viu, que é a questão do diamante bruto. Você não viu a sua capacidade de crescimento e outras pessoas viram. Então, se muita gente acredita que você é boa no que você faz, talvez seja a hora de você também acreditar. Porque se muitas pessoas sonham em alcançar objetivos e avaliam o próprio progresso por esse status, né, pelas honras do que eles recebem, se só os ganhos que são mais importantes de contabilizar, mas não é isso o que mais importa para alguém. O que mais importa para construir uma carreira é construir o seu próprio caráter. Então o sucesso é mais do que alcançar o objetivo. É viver segundo os nossos valores. E não existe um valor mais elevado do que desejar ser amanhã uma pessoa melhor do que você é hoje. E não há conquista maior do que libertar o nosso potencial oculto. Então, de novo, essa ideia de que... Vocês viram de óculos, que bonitinho? Essa ideia de que a gente não acredita na gente e outras pessoas acreditam, assim, tem gente que vai falar que acredita em você e que tá mentindo, tá? Então tem gente que vai falar que acredita em você, como a tirinha mostra, que é porque
é seu amigo, é sua mãe, sabe? Até o livro O Teste da Mãe, que é um livro que designers costumam ler, é um livro, apesar de ser um livro de vendas, vai falar que você não deveria perguntar para sua mãe o que ela acha daquilo, porque sua mãe vai te apoiar, independente, ou sua esposa, seu esposo, os seus filhos não, seus filhos vão te achar. Mas que você deveria ter essa ideia de que se várias pessoas realmente estão entendendo que você tem como se desenvolver, se várias pessoas que têm conhecimento técnico sobre aquilo veem a sua possibilidade de se desenvolver, que você deveria também ver essa capacidade de se desenvolver. E, gente, eu tô falando uma coisa que é óbvio que não é fácil. Se fosse fácil você ter autoconfiança, as pessoas vendiam livros de autoajuda. Né? Então, assim, a gente consegue fazer isso, mas a gente consegue também quando a gente está lidando com outras pessoas que veem o nosso potencial oculto, né? Dizendo o potencial oculto aqui da história do livro, e conseguem estimular a gente a correr atrás de algumas coisas através de novo, positivismo. Tem um assunto de vídeo que está na minha pauta faz anos, na verdade, que é sobre processos de autoavaliação e ferramentas de autoavaliação. Tem uma ferramenta da Gallup, que é do livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes. É muito rápido, tá? Essa parênteses. E ali, quando eu me avalio naquilo, quando eu sou avaliado por essa ferramenta, é caracterizado que um ponto forte meu se chama positivismo. Então eu tenho uma tendência maior do que as pessoas têm de ser positivo com relação às coisas. De ser positivo com relação às pessoas, às circunstâncias, a mim mesmo. Não quer dizer que eu sou otário. Não quer dizer que eu sou #luz gratidão. Mas quer dizer que eu tendo a ser mais positivo com relação às coisas. Então eu tendo a ver pessoas e entender que aquelas pessoas têm um potencial de desenvolvimento que às vezes outras pessoas passam batido, sabe? Não conseguem perceber. E esse livro, então, para mim, ajudou a ver esse tipo de coisa. E aí, nesse livro, especificamente, ele tem, deixa eu ver se eu acho aqui o desenho, no começo, aqui, ai, caí de cara, que é de quem a gente deveria confiar. Você deveria confiar em você mesmo, como diria o Dumbo, né? Quando eu dou uma peninha pro Dumbo, o Dumbo é aquele elefante que voa da Disney, e eles dão uma peninha, e aí ele tem aquela pena, e quando ele tem aquela pena ele consegue voar, porque a pena tem um efeito placebo em cima dele. E os efeitos placebo acontecem, tá, gente? Tem um monte de estudo cruzado, duplo cego, etc., sobre efeito placebo. Então o efeito placebo funciona para algumas circunstâncias. Lógico que não para tudo, mas ajuda até a diminuir dor de cabeça com o efeito placebo. Então o efeito placebo é o efeito que não tem aquela droga que você está tomando, aquele remédio que você está tomando, ele não tem princípio ativo. O princípio ativo está dentro de você. Confia. Então o Dumbo tem isso, né? Confia. Mas nesse caso aqui ele está falando de como que você vai ver que outras pessoas estão apostando em você, apoiando que você é bom ou boa no que você está fazendo. Então, no cruzamento disso, eu vou mostrar o desenho para vocês aqui, daqui eu vou ler. Vou botar aqui o óculos só para... essas bolinhas, olha só. Vamos ver se eu foco. É difícil focar. Olha só. Quais são fontes que podemos confiar? Cuidado, credibilidade, familiaridade e o ouro está aqui. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que a gente deveria... Se você está com um problema de síndrome do impostor, da impostora, que você deveria procurar fontes que te alimentem a confiança. A peninha do Dumbo, mas só que aí é uma peninha do Dumbo que, na verdade, é de pirona mesmo e vai mudar neurotransmissor seu. Primeiro, você tem que falar com alguém que se preocupa com você, que quer o melhor para você. E aí é uma coisa, nem todo mundo quer o melhor pra você, tá? Tem um monte de gente que é um bando de desgraçado que só quer puxar seu tapete pra pegar a tua posição. Isso é verdade, tá? As pessoas são assim também. Então que primeiro você deveria ouvir conselhos de quem se preocupa com você. Depois de pessoas que têm familiaridade com você, que te conhecem. E depois que tem experiência, que tem credibilidade dentro daquele assunto. Que se você, por exemplo, só ouvir um conselho de alguém que gosta de você e que te conhece, esse conselho pode estar errado, porque a pessoa pode não... Não, gente, não precisa usar design system, não precisa fazer componentização no Figma, softwares de designers. Você não precisa fazer isso. Não precisa, imagina, joga fora. Não, imagina, backup, pra que backup? Não, eu te amo, você é tão organizada, pra que ter um backup? Não é uma pessoa especialista em backup, por exemplo. E também, ao mesmo tempo, se é uma pessoa que é especialista em backup, que se preocupa em você, mas não te conhece, pode estar falando coisas que você já sabe. Tá te dando falando besteira, mansplaining, sabe? Tô explicando coisa que obviamente você sabe, pelo amor de Deus, não vou explicar o que você já sabe. E não tem como, porque se eu não te conheço, como é que eu sei se você sabe ou não sabe? E se é uma pessoa que te conhece e que sabe sobre o assunto, como que eu sei que a pessoa não quer te passar a perna, sabe? Tipo, se ela não gosta de você. Ela pode estar querendo te passar a perna. Então que você deveria ouvir
ouvir mais das pessoas que gostam de você, conhecem o assunto e te conhecem. Tá bom. E daí? Então quer dizer que se você, em termos de síndrome do impostor, tá com uma dúvida de como que você faz uma apresentação melhor, pô, tô com dúvida, eu tô me sentindo nervosa aqui na hora de fazer uma apresentação, não sei. Não adianta você só pedir o tapinha nas costas do seu pai e falar, vai lá, você consegue. Você deveria falar com alguém que entende de apresentação, que gosta de você e que te conhece para falar, olha, o que eu percebo quando você faz a apresentação é que, na verdade, o que te falta é só organizar de maneira mais clara os bullets do que você vai falar, para, no caso de emergência, você voltar nesses bullets. Entendeu? Porque eu sei que quando você fica nervosa, você se perde e que você precisa voltar naqueles bullets. Porque aí você vai ter mais segurança. Você entende que isso que eu tô falando é uma coisa de um carinho, porque eu quero que você consiga realizar isso, de alguém que tem experiência nesse assunto. Olha, se você tiver os bullets, né, as bolinhas, os tópicos, isso vai te ajudar e que eu conheço a pessoa. Eu sei que você, quando fica nervosa, você se perde. Então eu sei que isso acontece. Então é uma boa zona para você receber ali um potencial conselho. Tá bom. O livro vai te ajudar a você ser a sua própria fonte de confiança? Ele vai ajudar um pouco, mas ele é mais voltado para quem está olhando de fora, tá falando bem sinceramente. Eu entendi que ele é menos um livro de autoajuda e mais um livro de ajuda, de como que você ajuda os outros. Então eu diria que ele é muito bom se você trabalha com liderança, se você trabalha com desenvolvimento de pessoas, se você, né, trabalha querendo desenvolver até pessoas que você gosta, não necessariamente profissionalmente, sabe? Você quer desenvolver um amigo ali que de repente tá passando por um perrengue, você fala, pô, eu queria ajudar, mas eu não sou bom em ajudar, mas eu sou bom naquele assunto. Então eu acho que é bem legal. E eu vou agora, por último, só passar assim, muito rapidamente mesmo, quais são os capítulos do livro, porque ele tem uma coisa ótima, assim, o Adam Grant é excelente professor, ele é professor, né, entre outras coisas, e ele escreve o livro nesse ponto de vista, como se fosse uma aula bem dada. Porque tem aulas que são muito mal dadas, é uma aula bem dada. Então ele vai falar aqui no final de atos que causam impacto. Eu sei, gente, que é um vídeo que eu não estou mostrando coisa, que pode ser entediante só me ver falar, mas se der um like aí mesmo assim. E compra o livro, tá? Eu acho que é legal ler o livro e os outros do Adam Grant também. Esse aqui nem é o melhor do Adam Grant, não, tá? Mas então ele vai falar assim, olha, são mais ou menos os capítulos do livro, tá? Então, primeiro, desenvolver as suas habilidades de caráter. Habilidades de caráter são soft skills, tá? É uma tradução para soft skill. Então, libere o seu potencial das suas habilidades de caráter. As pessoas que mais evoluem não são as mais inteligentes, são as que se esforçam para se tornar mais inteligentes e os outros mais inteligentes. Então, as pessoas que se desenvolvem criam uma aura de pessoas desenvolvidas em volta dela, porque é melhor que todos se desenvolvam. Então, você tem que construir oportunidades em volta de você, construindo as pessoas que estão à sua volta. Esse é basicamente o primeiro capítulo. Aí ele tem um pedaço muito legal que é você deveria se sentir bem em zonas de desconforto. Eu, por exemplo, não me sinto bem em zonas de desconforto. Eu detesto escrever, por exemplo. Então eu quase não escrevo. Tem um livro, mas foi muito desconfortável. Então você deveria procurar essa zona de desconforto e começar a cada vez mais se sentir bem no desconforto. Aí ele dá exemplos de aprender idiomas. Ele fala também que ou você deve usar o que você aprendeu, ou então nem se der o trabalho de aprender. Para que você aprendeu o que você não vai fazer? Né? Buscar o desconforto, determinar uma margem de erro. Então ele diz que você deveria ter uma tolerância para você mesmo. Quantos erros eu posso cometer essa semana? Tipo 10 erros? Hoje, 10 erros. No meu projeto de design, 10 erros. Quantos erros eu posso cometer? Porque se você não comete erro, você não cresce. Para crescer você precisa errar. Depois ele tem um bloco inteiro falando sobre você se tornar uma esponja. E essa ideia de se tornar uma esponja, no primeiro momento, parece que se tornar uma esponja é você absorver. Mas não é puramente absorver. É absorver e filtrar. Porque uma esponja filtra. Então uma esponja no mar, ela filtra, ela troca uma água por outra água, pegando os nutrientes para ela. Então a água passa, ela pega o que é bom e solta o que é ruim. Então você deveria ser uma esponja, buscar conhecimento e aumentar isso. Sabe, ter vontade de ter conhecimento como parte do seu ego. O meu ego também quer ter mais conhecimento. Ele fala para você pedir mais conselhos do que feedback. Que o feedback olha para trás e o conselho olha para frente. Isso tem muito a ver com você trabalhar com mentoria, por exemplo, que é o que eu acabo fazendo. Então não é necessariamente um feedback, é um conselho de lado para frente. O que eu posso melhorar na próxima vez? É a pergunta que ele recomenda. O negócio da que fontes confiar, que eu mostrei o desenho, né, da credibilidade, familiaridade e cuidado. Você também deveria ser o orientador para as pessoas que você gostaria que fossem seu próprio orientador. Aí ele tem um outro bloco falando que você deveria ser imperfeccionista.
e buscar a imperfeição, porque você quer a excelência e não a perfeição, porque a perfeição pode te paralisar. Isso também, o Neil Gaiman tem no curso dele falando isso. Nesse planeta que a gente está, não existe perfeição. Ter um júri de pessoas que possam avaliar esse seu crescimento. De novo, pessoas que você confia, que te conhecem e que entendem do assunto, mais do que uma pessoa, e ele sugere ali 2 ou 3 pessoas no máximo, que você não precisa marcar com 200 mentores no Adaplist, que é uma plataforma para designers e pessoas de produto, mas que você deveria ter 2 ou 3 pessoas naquelas temáticas para ir para frente. Beleza, aí ele vai para um outro bloco do livro inteiro falando sobre uma ideia de andaime, para você passar por cima dos obstáculos. Andaime para fazer uma obra, para né, fazer um mural, etc. Que você tem um andaime e depois que você tirou o andaime, você só viu o prédio pintado. Você fala, nossa, que legal, como será que fizeram? Fizeram porque tinha um andaime. Então o andaime é para te dar mais segurança, etc, etc. E esse andaime pode ser pessoas que estão do seu lado, pode ser ferramental, pode ser um livro, várias coisas. De novo, ele fala para você tentar transformar a sua prática de trabalhar em você mesmo como uma coisa que te traga prazer. Sabe, tipo, aí ele vai citar várias coisas, de quantos minutos por dia. Aí ele fala um pouco de coisas do Malcolm Gladwell. Para você ser o seu próprio oponente, para você tentar ter um crescimento em cima de você mesmo. Aliás, esse é um parênteses muito importante. A gente se mede muito pela régua dos outros. A gente é peixe e se mede pela régua de quem é um macaco, sabe? E a gente não deveria fazer isso, porque a gente não sabe qual é o nível de privilégio das pessoas que estão do nosso lado. Então as pessoas que estão do nosso lado podem ser herdeiras. As pessoas do nosso lado podem ter ganho um apartamento da avó. E a gente fica se medindo. Então o Adam Grant vai falar sobre a gente olhar pra gente mesmo. Que é quem eu era, por exemplo, quem eu era com 35 anos e quem eu sou com mais de 45 anos, na piscadela, para não revelar a idade. Então é claro que eu tive alguma evolução e eu vou olhar essa evolução. E tudo bem também se eu tive uma evolução numa coisa e uma não evolução em outra coisa. Porque o crescimento também não é exatamente constante, né? Então é muito legal isso, a gente ter esse ponto de vista da gente tentar ter a gente como adversário ou a gente como régua e não outras pessoas que eu não sei o que estão passando. Ainda mais no mundo, gente, de rede social, onde no Instagram todo mundo é maravilhoso usando um filtro, né? Enfim, para você planejar seu tempo de descanso, para você não ter uma rotina que é extremamente rígida, para não ter um burnout ou um bored out, que é você estar muito estimulado ou pouco estimulado. Para você, quando você tentar chegar no topo, você não precisa necessariamente ir por um caminho só, que você tem que procurar vários caminhos. Aí ele dá exemplos de guias, de montanhas, etc, etc. E para você ter mais do que um conselheiro, de novo, que eu falei agora há pouco, ensine aquilo que você aprende, que também é uma máxima da gente que é professor, né? É o melhor jeito da gente aprender a ensinar, etc, etc, etc. Construa sua autoconfiança ajudando os outros, blá, blá, blá. Crie sistemas de oportunidade em volta de você, sabe? Confie nas pessoas que estão em volta de você, quem são as pessoas que podem te ajudar a crescer, capacite as pessoas que estão à sua volta e construa um sistema onde todo mundo consiga crescer. Aí ele vai para uma área muito mais da educação formal, mostrando como são os estudos, por exemplo, na Finlândia, de como as escolas funcionam. É um pedaço que não vai ajudar todo mundo, mas vai falar muito para eu, por exemplo, que sou professor e entendo que os grupos de pessoas conseguem chegar a conclusões melhores do que o indivíduo, contanto que num bom ambiente. Então ele fala, inclusive, do brainstorming, né, que é uma técnica que a gente usa muito no design, que todo mundo fica ali falando e quem é mais tímido ou mais fechado acaba não falando nada e acaba perdendo ali. E ele fala do brainwriting, né, da escrita, todo mundo escrever as ideias. Isso aqui eu já li em outros livros, acho que a Teresa Torres fala disso também. Aí ele fala para você tentar, a hora que você for crescer na carreira, olhar quais são as alternativas de crescimento, que não são necessariamente falar com o seu chefe, porque às vezes seu chefe não quer que você cresça. A verdade é essa. E depois ele entra no último capítulo, que é o capítulo falando de joias brutas, né, do diamante bruto. E aí ele está tentando ajudar as pessoas a reconhecerem essas joias brutas quando vai fazer processo seletivo, processo de entrevista para trabalho. Então, no processo seletivo para trabalho, como que eu sei que aquela pessoa é boa? Eu sei porque eu vou ver a evolução daquela pessoa, de onde ela veio para estar onde ela está. Que é uma frase que eu ouvi muitos anos atrás. Ah, mas esse trabalho desse designer não é bom. Mas você não sabe onde ele estava antes dele ter feito aquela faculdade. E tem razão. Então as pessoas são muito diferentes. Então uma coisa que não é que é uma nota 6 para alguém que sempre estava tirando 2 é melhor do que uma nota 6 para quem estava sempre tirando 8. Você estava sempre tirando 8, agora você tirou um 6. Mas você estava sempre tirando 2, agora você tirou um 8. Então é muito legal você pensar nisso também. Então assim, gente,
O melhor conhecimento que você tem e que você pode investir em você é se conhecer. Através de terapia, através de conversar com seus amigos, suas amigas, através de conversar com seus pais, através de conversar com um patinho de borracha. Mas você precisa ter conversas para você se melhorar. Então você precisa tentar se melhorar. O processo de você se melhorar é um processo muito pequenininho, de pequenas coisinhas que você faz, mas que trabalham como juros composto. Quanto mais você se conhece, mais você investe em se conhecer, mais você investe em saber quais são as suas fortalezas, quais são os seus pontos fracos, criar sistemas de parceria com pessoas para bancar o seu ponto fraco, conseguir ter essa rede de apoio, mais você vai ser um funcionário melhor, uma profissional melhor e uma pessoa melhor. E eu acredito muito que é isso que a gente deveria estar fazendo. A gente deveria estar procurando ser pessoas melhores no nosso dia a dia, através de espiritualidade, coach, mentoria, aula, livros de autoajuda, de novo, ir na igreja, conversar com o pastor, ler livros sobre histórias de outras pessoas, para você também se inspirar. Então eu acho que é uma busca que você deveria fazer, e por isso que eu falei no começo desse vídeo que esse vídeo não é um vídeo para designers. É um vídeo para qualquer pessoa, porque qualquer pessoa deveria estar nesse... Pelo menos, de novo, é um entendimento meu de que você deveria estar nesse processo de se conhecer para se melhorar, tentar tirar essas suas síndromes de impostor de lado. E só um parênteses, tá? Síndrome do impostor não quer dizer ser impostor. Se você não sabe a coisa e está fingindo que sabe, isso não é síndrome do impostor, isso é falta de caráter, tá? Isso é falta de caráter. Mas a gente no mercado de trabalho disputa com pessoas que têm falta de caráter. Então tem uma frase que eu li num grupo que dizia: para cada pessoa que tem o síndrome de impostor, tem 10 pessoas que são impostores sem síndrome. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então invistam em autoconhecimento, invistam em leituras que aprimorem e mudem a tua visão do mundo e que te ajude a ir dormir e na próxima segunda-feira, quando você dormir de novo, você ser uma pessoa um pouquinho melhor. E lembra, a gente vai acumulando essa coisa dentro da gente e a gente, realmente eu acredito nisso, a gente consegue, quando a gente traça um paralelo de quem era eu 5 anos atrás e quem sou eu hoje, poder saber o quanto que a gente cresceu e olhar para frente de o quanto a gente ainda tem para crescer. Só que a gente, às vezes, não vai ver o quanto a gente tem para crescer. A gente não consegue ver, porque não é todo mundo que tem o olho de Tandera, a espada do Lion, do Thundercats, que tem a visão além do alcance. Então, conte com pessoas à sua volta que consigam ajudar você a se ver, a ver uma versão do futuro sua que você ainda não está se vendo e que possa trabalhar e te estimular em cima disso. Última coisa antes de acabar. Quando você está no começo da sua carreira, eu já escutei essa frase de mais do que um desses autores, CEOs que aparecem no Instagram, você deveria estar mais preocupado em estar num lugar onde você tem uma boa liderança do que necessariamente um bom salário. Porque uma boa liderança no começo da sua carreira te coloca num caminho muito mais curto ou muito mais suave do que uma má liderança no começo, em troca de um bom salário. Porque uma má liderança, pessoas que são líderes ruins, não vão te colocar num bom caminho, vão te tirar do caminho, em função de outras coisas. Então procura sempre estar num lugar onde você fala: nossa, eu vim para cá porque eu queria trabalhar com essa pessoa, para essa pessoa me ajudar como líder. Então, quando você for fazer um processo seletivo, principalmente, de novo, se você está no começo da sua carreira, toma cuidado de onde você está e procura perguntar para as pessoas no processo: nossa, que legal, e quem que vai ser meu gestor, a minha gestora? Quem que é essa pessoa? Porque eu quero entender como que essa pessoa é. Porque você vai precisar desse suporte no começo. Então isso daí é uma coisa muito importante, de novo, independente de você ser designer, você poderia ser dentista e falar: nossa, eu quero trabalhar com aquela pessoa. Tem poréns em cima disso. Então eu já li que certos arquitetos super famosos no mundo que fazem casas na cachoeira eram péssimos com as pessoas que estavam em volta dele, e mesmo assim as pessoas desenvolviam. Eu não lembro se foi nesse livro ou em outro livro que eu li isso. Talvez seja nesse ou talvez seja no The Intelligence Trap. Não lembro exatamente. Eu leio muito isso aí, eu não anoto para saber. Então, mas tomar cuidado, porque às vezes mesmo essas pessoas geniais assim na sua volta, você vai aprender muita coisa, mas é o nome daquela pessoa que fica famoso e não o seu, sabe? Então é isso, tomar esse cuidado. Se você ficou até o fim desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, manda para alguém esse vídeo, porque eu acho que é um vídeo importante para várias pessoas que estão passando por essa coisa de: tô me sentindo meio para baixo no trabalho, eu acho que eu não sei fazer o que eu tô fazendo, tal, porque eu acho que é uma coisa importante. E se você quiser
saber mais sobre o X, que é a área realmente que eu trabalho, que é esse canal aqui é sobre isso, eu tenho um cursodeux.com.br, que é um curso muito legal, com 11 horas de conteúdo ali sobre experiência do usuário, que vai te ajudar na tua carreira, independente de você ser dentista ou se você trabalha com produtos digitais. Sempre tem no vídeo aqui um link e sempre tem um cupom ali com um pequeno desconto para quem está vendo vídeos aqui no YouTube. É isso, obrigado, te vejo por aí e tchau, tchau.